Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Colheita da soja no Brasil avança para quase 2% da área. Ritmos dos trabalhos no último mês foi o mais lento das últimas 9 safras, aponta a AG Rural. Na previsão do tempo, chuva avança para o sudeste nesta semana e há risco de invernada. Preço do milho sobe 5,96% no acumulado do ano. Nesta edição, analistas indicam a tendência para fevereiro. Em Mato Grosso, atraso no plantio do algodão pode provocar mais uma redução na área destinada à cultura no estado. E ainda, os detalhes da eleição para presidente da Câmara e Senado que acontece hoje. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. A colheita da soja no Brasil avançou para 1,9% da área semeada, de acordo com o levantamento da AG Rural. A consultoria destacou ainda que esse é o índice mais baixo de colheita para o fim de janeiro, desde a safra 2010-2011. Os trabalhos de colheita no Brasil avançaram de 0,7% para 1,9% da área cultivada no país até a última semana. Nesse mesmo período do ano passado, a colheita estava em 8,9%. Com o atraso dos trabalhos, a consultoria indica que o país registra o ritmo mais lento de colheita desde a safra 2010-2011. O preço do milho no indicador CPEA subiu 5,96% no acumulado de janeiro e chegou até a atingir recorde real em algumas praças. Mas, segundo pesquisadores, a valorização do grão perdeu fôlego no fim do mês, com os vendedores mais ativos no mercado. Diante dessa movimentação, o Canal Rural ouviu a opinião de 3 analistas sobre a tendência de preço para o milho. Acompanhe. Entre o mês de fevereiro até mais ou menos 20 de março, nós vamos ter uma escassez de oferta, porque o campo vai estar preocupado em colher a soja e semear o milho de segunda safra. Isso naturalmente diminui a oferta de milho que está armazenado na mão do produtor. Então, nesse período, nós vamos encontrar novas altas do milho. A possibilidade de chegar a R$100 ou não, lógico que ela existe. No mercado nada é impossível. Mas caso o milho atinja R$100 a saca, principalmente alguns setores da economia, como a proteína animal, o etanol de milho, vão ser fortemente impactados. Isso restringe a demanda, ou seja, não deve durar esses preços. O clima é extremamente importante, porque se o clima de plantio agora for ruim, muita seca no plantio ou no desenvolvimento da segunda safra de milho, teremos um péssimo resultado de produtividade. Como nossos estoques estão muito baixos, os preços do milho lá na frente de setembro, agosto e outubro podem ser também valorizados. Precisamos de uma grande safra, de segunda safra, para abastecer o mercado, acalmar os mercados e dar competitividade ao mercado de proteína animal, na exportação e no mercado de etanol. E esse primeiro semestre nós vamos manter o mercado milho bastante estável e favorável ao produtor. Só que temos que apontar para o produtor que o setor de ração também está estrangulado. Os valores hoje na faixa de R$85 está chegando nas indústrias, já está próximo do limite máximo que o setor pode praticar. Acima de R$85, indo para a casa dos R$90 junto às indústrias de ração, já começa a inviabilizar a produção de ovos, complica a produção do frango, do suíno, do leite. Então o produtor tem que ter a noção de que ele faz parte de uma cadeia, e a cadeia já está no limite, e as cotações são muito atrativas para o produtor. Por isso que é possível que com o pico da colheita agora, em fevereiro em diante, até o começo de março, junto com as primeiras colheitas da soja, nós vamos ter até um excesso de oferta aí momentâneo e uma pressão de baixa também que deve ser momentânea. Depois o mercado recupera fôlego, mas estamos próximos do limite e favorável para o produtor. Será um bom ano para o produtor, mas já estamos dentro do limite das cotações. Nessa safra 2021 a gente tem o segundo menor estoque de passagem de milho em toda a série histórica brasileira. A gente só perde para aquele ano de 2016, que foi uma catástrofe climática para o centro do país aqui no Brasil, durante a safrinha, que colocou, então, naquele ano, os níveis mais apertados de estoque de passagem deste cereal. Neste ano, a gente sofre pelo lado oposto, pessoal. A gente teve um crescimento de demanda muito mais acelerado que o crescimento da produção, que é este o cenário que deve prevalecer aí por mais 3 a 5 anos, quando se trata de macro tendências para o mercado agrícola. Mas não só este ponto que fomenta novas altas nos preços do milho, pessoal, mas também há um novo player significante no mercado deste cereal. Somente agora no mês de janeiro, pessoal, a China comprou mais de 6,7 milhões de toneladas de milho de origem estadunidense. A China de um ano para outro se tornou a maior importadora de milho do mundo.
Demanda essa que ainda está concentrada para os norte-americanos, só que logo se concentrará aqui para origens sul-americanas, em especial o Brasil. Acontece hoje a eleição no Congresso Nacional para escolher os presidentes da Câmara e do Senado. Vamos saber que horas as votações começam e qual o processo que vai ser seguido com a nossa repórter Paola Cuenca. Paola, uma boa tarde. Nós vamos conhecer o primeiro presidente do Senado e da Câmara já hoje? A gente já vai conseguir? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Olha, a previsão é de que ainda hoje, pelo menos o presidente do Senado Federal, nós já saibamos quem será. Isso porque às 2 horas da tarde está marcada para acontecer a reunião preparatória, que é esta eleição para o Senado Federal. Mas é preciso lembrar que a eleição, a votação de fato, só começa no momento em que tiver quórum, que são 41 senadores, a maioria absoluta. Neste momento nós estamos no Salão Negro, que é um espaço do Congresso que separa as duas casas. Do meu lado direito está o Senado e do meu lado esquerdo está a Câmara dos Deputados. Aqui atrás, acredito que vocês conseguem observar toda uma estrutura montada, porque à 1 hora da tarde, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fará uma entrevista coletiva à imprensa. Bom, então depois disso, às 2 horas da tarde, havendo quórum de 41 senadores, será realizada então a votação. Atualmente, são 5 os candidatos para a presidência do Senado Federal. A maior disputa está entre 2 candidatos, o senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas de Minas Gerais, e a senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul. Rodrigo Pacheco conta com o apoio do Poder Executivo do presidente Jair Bolsonaro. Ele já exerceu um mandato como deputado federal pelo estado de Minas Gerais e também foi o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil mais jovem que já se teve registro. Já Simone Tebet tem uma carreira mais longa como política. Ela é filha do ex-presidente do Senado, Ramés Tebet, já atuou como prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, antes de também chegar aqui ao Senado Federal. Simone Tebet foi anunciada como candidata do MDB, mas agora se diz uma candidata independente. Já Rodrigo Pacheco continua com o apoio do partido dele, o Democratas. Cada um dos candidatos, dos 5, eles terão 10 minutos para discursar em plenário. Depois dos discursos, é que os senadores poderão votar de maneira secreta com cédulas de papel. 4 urnas estão espalhadas aqui pelo Senado, de modo que os senadores que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 possam votar fora do plenário num esquema praticamente de drive-thru. Eles apenas chegam, colocam a cédula de votação e podem sair na sequência. A previsão é de que cada senador leve cerca de 6 minutos para votar. Então, a partir das 5 horas da tarde, existe a expectativa de que a gente já saiba quem será o novo presidente do Senado. E como será o processo na Câmara, Paola? Explica pra gente. O processo na Câmara também é parecido, Priscila. A partir das 2 horas da tarde, haverá reunião de líderes de partidos para a formação de blocos partidários. Isso tem mais a ver com a eleição da mesa diretora, dos vice-presidentes e dos secretários que vão compor toda a mesa da Câmara dos Deputados. Mas a eleição da presidência, de fato, só deve acontecer a partir das 7 horas da noite. Atualmente, para a Câmara dos Deputados, estão inscritos como candidatos 8 candidatos, mas é possível que até às 5 horas da tarde tenha mais algum anúncio de candidatura. Entre esses 8 candidatos, os mais fortes, a disputa principal está entre Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, já está no seu 3º mandato como deputado federal, e do outro lado, Baleia Rossi, que é do Democratas, que é do MDB de São Paulo, é apoiado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está no seu 2º mandato. Importante a gente colocar que esses 2 deputados fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Mesmo assim, membros da frente estão também divididos nesses apoios. Da mesma forma que acontece no Senado, os deputados que são candidatos à presidência terão 10 minutos para discursar e depois acontece a votação. Mas na Câmara dos Deputados, o voto acontece por urna eletrônica. São 21 urnas que estão espalhadas em cabines diferentes aqui na Câmara dos Deputados e a expectativa é de que o processo seja um pouquinho mais rápido do que o do Senado. Mas é preciso lembrar que nós temos mais de 500 deputados, então a votação deve seguir noite adentro para então sabermos quem será o novo presidente da Câmara. Certo, Paola, uma boa cobertura para você, obrigada pelas informações. O atraso da colheita da soja em Mato Grosso atrapalhou o cronograma dos produtores de algodão. É que a janela ideal para o cultivo da pluma terminou em janeiro. Como a maior parte das lavouras é semeada em segunda safra,
os trabalhos não avançaram como esperado. Ainda falta cultivar cerca de 70% das lavouras. Nós vamos até Cuiabá falar com o Patrone. Patrone, os produtores eles estão preocupados, já que a partir de agora o plantio fica cada vez mais arriscado por causa do regime de chuva lá adiante? Seja bem-vindo. Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o pessoal está bastante preocupado, né? Especialmente porque sabe que lá na frente, na parte mais final, né, do ciclo, vai ser preciso ter chuva, especialmente nos meses ali de abril e maio, porque esse atraso, né, prorroga lá para frente essa necessidade, quando normalmente não costuma ter a chuva necessária nesse período aqui em Mato Grosso. Por isso, um alerta muito grande no campo. Como você mencionou, a maior parte das lavouras de algodão aqui em Mato Grosso é semeada, a maior parte, justamente na segunda safra, né? Cerca de 87% aproximadamente das lavouras são semeadas após a colheita da soja. Como a colheita está parada aqui em Mato Grosso, né, avançando muito pouco, muito timidamente, cerca de 4%, pouco mais de 4% das lavouras de soja foram colhidas até aqui, segundo o IMEA. Evidentemente, esse plantio acaba atrasado, acaba ficando para mais tarde, deixando os produtores preocupados. A gente conversou com a AMPA, né, a associação que representa os produtores de algodão aqui em Mato Grosso, e a perspectiva é de que com esse atraso, inclusive, a área destinada às lavouras de algodão possa ficar ainda menor do que era previsto inicialmente. Vamos ouvir então essa reportagem, acompanhar os números e as novas perspectivas da AMPA para a safra de algodão aqui em Mato Grosso. Olha só. Praticamente 9 em cada 10 hectares cultivados com algodão em Mato Grosso são semeados na segunda safra. Ou seja, enquanto a soja permanece no campo, o plantio da pluma não deslancha. O atual ritmo da semeadura é o mais lento dos últimos 5 anos. Até agora, os agricultores conseguiram plantar pouco mais de 31% das lavouras, bem menos que a média histórica para o período, que é de 68%, e que os 83% que já estavam cultivados nesta mesma época do ano passado. O problema é que a janela considerada ideal para o plantio do algodão no estado terminou em janeiro, colocando um ponto de interrogação no desempenho das áreas que forem semeadas daqui para frente. Nós vamos precisar de mais período de chuva no final da cultura. Isso vai impactar que, se no mês de abril e maio tiver pouco volume de chuva, né, nós podemos ter a produtividade afetada. Abril e maio, praticamente maio já não se encerram as chuvas, né, são poucos as chuvas que tem. Abril também há uma diminuição nas chuvas, então há um risco grande de você ter um estresse hídrico da planta. Nós estamos contando aí muito com a sorte, né? Isso é jogar na loteria. E este risco pode alterar as projeções para a safra. Por enquanto, a estimativa é de que as lavouras ocupem pouco mais de 1 milhão de hectares no estado, quase 11% a menos que no último ciclo. Mas a AMPA, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, não descarta a possibilidade de que este terreno fique menor. Uma possibilidade, sim, principalmente as pessoas que não tiveram ainda um investimento muito alto, não compraram sementes. Eles podem olhar essa coisa e optarem para o milho, que é um pouco mais seguro. Só vamos conseguir ter uma visão melhor assim que for semeada toda a cultura, ou seja, mais 15 dias, 20 dias, nós já temos uma perspectiva do que realmente foi realizado e nós podemos ter uma colocação. Tenho certeza que vai diminuir um pouco mais, acho que nós vamos chegar a uns 15% de redução de área em relação ao ano passado, e com certeza nós vamos ter uma redução de produção. Se no campo o momento é de apreensão, no mercado o sentimento é de esperança. Depois das turbulências do ano passado, especialmente no primeiro semestre, as cotações reagiram e as oportunidades de fechar bons negócios voltaram a aparecer. A visão nossa antes de começar a safra é que seriam preços bem deprimidos. Contudo, eles deram uma recuperação muito boa, estão chegando a patamares da safra passada. Então, os preços não estão ruins, estão bons. Meu posicionamento para os produtores é que aproveitem esses preços, né, que nós estamos aí acima de 80 centavos de dólar libra peso, em Nova York, e façam um
contratos futuros, né? A incerteza é muito grande ainda com relação aos efeitos da pandemia, da recuperação do mercado. Acreditamos que o mercado vai se recuperar, a vacina está aí, mas isso vai ser muito lento, porque as condições dos laboratórios para produzir a vacina ainda são muito exíguas em relação ao que nós precisamos. Então, eu acho que não podemos correr riscos de deixar para fechar futuro. Temos que começar a fazer as realizações da safra que nós estamos tendo aí. Bom, Priscila, considerando as projeções até aqui, né, segundo a própria AMPA e segundo também o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, se a área mantiver, né, a área prevista inicialmente, né, não considerando aí essa possível redução adicional, a produção aqui em Mato Grosso de pluma deve girar em torno de 1.760.000 toneladas, isso já de algodão em pluma, né, uma produção cerca de 16% inferior ao do ano passado, quando mais de 2.100.000 toneladas de pluma foram produzidas aqui no estado. Desse montante previsto, 54,4%, pouco mais da metade, já foi vendida pelos agricultores, né? E aí, como a gente viu o presidente falando que é importante observar esses preços e travar negócio na medida do possível, né? Quando for interessante assim na avaliação do produtor, aquele produtor também fica preocupado se avança muito na comercialização diante da preocupação com o desempenho das lavouras, que, como a gente citou, vão ser cultivadas aí mais tarde do que o previsto, já fora da janela ideal. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.